Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes e hoje vamos falar de inclusão. Inclusão não é uma gentileza, não, é um direito. E hoje nós vamos falar sobre os ambientes, os lugares que precisam incluir. Eu recebo muitas famílias com dificuldades em adentrar lugares por falta de preparo e muitas vezes, inclusive, evitando sair, evitando percorrer esses lugares por estarem, portanto, despreparados. E hoje, para a gente conversar sobre esse assunto, eu recebo Rafaela, cofundadora da Inclu SA, que atua já há muito tempo na área comercial, gestão e desenvolvimento de negócios, mas encontrou seu verdadeiro propósito ao liderar Inclua, uma empresa que certifica e capacita estabelecimentos para se tornarem realmente inclusivos. É uma empresa que tem meu coração e eu tenho agora, hoje, o imenso prazer da gente conversar juntas sobre um pouco do que eu tenho vivido na inclusão com o olhar das famílias e a Rafa lá, certificando os estabelecimentos. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui e trazendo um pouquinho do Inclu SA. Que gostoso, muito bem. Rafa, quando a gente pensa em inclusão, eu já acompanho famílias com transtornos do neurodesenvolvimento ali dentro de casa há muitos anos. E desde sempre, uma das principais temáticas é: não vou porque eu não tenho condições de segurar esta criança nesse lugar. Ou até mesmo evitar serviços essenciais, como levar ao dentista, enfim, coisas que a gente não tem como fugir, mas que as famílias vão procrastinando porque aquele ambiente não está preparado para receber. Outro lugar importante são atividades extras. Então, assim, além da escola, para além da escola, né? Um curso extra, uma atividade extracurricular, prefiro não, porque vou receber tanto comunicado e vou ser chamado o tempo todo. Ai, quer saber? Melhor não. E aí, essa criança neuroatípica não tem a mesma oportunidade de uma criança típica. Seja ela com TDAH, seja ela dentro do espectro autista, enfim, cada uma em sua necessidade. O que você tem percebido agora, chegando, né, com a Inclua, certificando estabelecimentos, preparando ambientes para receber famílias e crianças neuroatípicas? Quais são as principais fragilidades que você tem encontrado nesses lugares? Bom, o trabalho da Inclu SA vem sendo de semente em semente e realmente, como você falou, lidando com muitas famílias, a gente entende que eles deixam de frequentar, de participar. E essas crianças hoje também, adolescentes, serão os adultos de amanhã que vão estar inseridos no mercado de trabalho, que vão estar à frente de comércio, educação, então a gente precisa fazer a nossa parte. O que eu percebo de maior fragilidade dos lugares é realmente a falta de preparo para receber. E alguns lugares levam a linha de raciocínio que se capacitar e se preparar pode ser que atraiam muitos públicos assim, neurodivergentes. E, na verdade, o que eles deveriam ter em consciência é que, se preparando e se capacitando, realmente fica mais leve a tratativa. Uhum. Então, o que eu percebo também é que, além dessa consciência, eles acham ali como uma coisa enraizada também na sociedade, que eles estão ali de visita, e não que é um direito fundamental, e que eles façam parte de um ciclo que vá beneficiar. Então, todo mundo ganha, são oportunidades que são geradas sobre essas questões que a gente precisa transformar toda a frente de atendimento ligado ao comércio e à educação. Uhum. Então, não é só o estabelecimento em si, né? Mas também, e especialmente, o ambiente físico e os próprios atendentes ali, as pessoas, né? Que vão atender essa criança, esse adolescente, receber. Então, a gente tem duas frentes, né? O ambiente, pelo que eu entendo, é o ambiente físico preparado, mas as pessoas que vão receber também precisam estar preparadas. São esses dois pilares? Exatamente. Na verdade, eu falo que seriam até 3. Tá. Então, seria o espaço estar ali preparado, adequado para receber esse público que não está a convite, a passeio. Eles fazem parte ali da sociedade, inseridos. Seria o treinamento de um bom atendimento, de uma equipe preparada e alinhada.
E o terceiro pilar realmente seria alguns tipos de adaptações que a gente pegue os dois macros, tanto o espaço como o atendimento, para trazer segurança. Então, seria o posicionamento. Tá. Porque muitas vezes o lugar é muito bonito e proporciona várias questões ali para os clientes, mas tem um atendimento péssimo. Sim. Às vezes tem um atendimento que é mais humanizado, que é mais acolhedor, mas também não tem um espaço apropriado. Então, juntando essas duas frentes, a gente consegue ter o igual ali de um terceiro pilar que seria o perfeito, o desejável e que se a gente fizer a partir de agora, a gente consegue colher um pouco mais para frente esse terceiro pilar. Que legal, que legal. Quando a gente... Bom, eu gravei todas as formações, a formação de base, né? Eu gravei todas as aulas para que os estabelecimentos tivessem um conteúdo teórico muito pautado em neurociência, né? Muito pautado em uma construção técnica, mas a prática é muito além daquilo, né? Então, eles têm várias aulas, eles têm muitas horas, nem me lembro quantas horas de estúdio para a gente gravar todos os encontros, todos os módulos. Porém, só assistir aquelas aulas me parece muito pouco, porque é quase que deixar um conhecimento no papel, né? O que você percebe de maior dificuldade na aplicabilidade dessa teoria na prática? Como você falou, por mais que são muitas horas ali, você se dedicou e está inserida no nosso treinamento, a gente tem um módulo que é a certificação básica, então realmente é uma questão introdutória. Para além de tudo que está ali, as pessoas que querem se aperfeiçoar e ter um atendimento de qualidade, a marca, as empresas, precisam também, a gente até sugere, seguir uma formação. Tá. Então, realmente, a gente cai num patamar que é uma frase até famosa, que assim, a partir do momento que a gente vê uma situação, é impossível a gente desver essa situação. Então, o que eu entendo que acontece é a questão de uma mudança de mentalidade do funcionário. E o maior ganho que eles têm não é só atendendo a questão neurotípica, mas o atendimento para com todas as pessoas. A partir do momento que abre-se esse leque, essas informações, a questão ali introdutória, é natural que o funcionário também passe a atender de uma forma melhor todos os tipos de públicos e de família que eles vão receber. Então, é uma questão de mentalidade. A introdução ali básica não é o suficiente. A gente tem algumas outras capacitações dentro do Inclua SA, que é uma formação continuada. Então, a gente sugere isso após a introdução básica, né? E que realmente isso se transforme. Porque a gente traz também a consciência de que existem alguns pontos além ali do treinamento mesmo do colaborador. Então, a gente traz para a marca, falando no mercado de trabalho, um destaque muito grande competitivo. A gente traz uma fidelização de cliente, assim, enorme, seja uma família típica ou não. A gente eleva ali o nível de consciência. Então, hoje a gente entende no mercado de trabalho que a todo momento a gente precisa se inovar, se renovar e fazer alguma coisa ali, às vezes mirabolante, e não. A gente traz essa questão que é um direito fundamental, né, acima de tudo, mas também traz para a marca todo esse patamar elevado a partir desse treinamento dos colaboradores na frente de atendimento. É muito interessante você falar isso, né, de mudar mentalidade, porque quando a gente pensa em inclusão, parece que a gente está falando de direitos iguais. E, na verdade, tem até uma imagem na internet que mostra 3 garotinhos, cada um de uma estatura, tentando ver atrás do muro um campo de futebol. Todos eles recebem o mesmo caixote, ou cada um deles recebe um caixote, todos do mesmo tamanho. Naturalmente, o maior sobe no caixote e vê para além do muro. Os outros 2, não, continuam sem ver. Ou seja, inclusão
não é igualdade de direitos, não é entregar um caixote idêntico para todos, mas é olhar a necessidade e atender aquela necessidade, né? Então, teoricamente, para o maior, aquele caixote é suficiente. Para os outros dois, não. Para os outros dois, ele vai precisar que alguém coloque ele no ombro, por exemplo, para que ele fique ainda mais alto e consiga ver para além do muro. Então, talvez a gente diferenciar um pouco do que é igualdade de direitos e a equidade, talvez seja um caminho para que as famílias, então, ao chegarem nesses lugares, sejam recebidas, né? E aí, com isso, minha pergunta o que a Inclua SA proporciona para esses lugares, para os estabelecimentos, enfim, desse suporte de como atender demandas individuais, já que nem todo ser humano é igual, como é que eles podem de alguma forma, serem recebidos a partir de sua individualidade? Perfeito. Pensando em tudo que você usou de exemplo agora também, e a gente trazendo ali o pensamento sobre esse direito fundamental e o que a gente precisa fazer agora, depende da gente agora para que amanhã seja diferente. A Inclua SA vem então trazendo de uma maneira muito, muito prática, online também, a partir de uma plataforma, todo o nosso treinamento de certificação básica, então que já ali altera essa questão de mentalidade, pensamentos. A partir disso, a gente tem uma formação continuada. Dentro da nossa plataforma, a gente conta também com uma IA que ajuda e hoje tá vindo com tudo, né? Inteligência artificial, quem não se inteirar fica para trás. E além disso, na nossa formação continuada, a gente consegue ter uma tratativa mês a mês, durante um ano ali, dependendo da renovação ou não da marca, mas a gente consegue ter uma tratativa de assuntos mais específicos, assuntos que a gente vai tratar e nichar um pouquinho a categoria ali de atendimento. Trazendo até um exemplo de um aspecto que muitas vezes as pessoas, o estabelecimento acha que tem que fazer, assim, grandes mudanças e uma alegoria e tudo mais, e não é verdade. Eu vou até nichar aqui, por exemplo, um hotel. Um hotel, ele tem um horário de café da manhã, né? Vamos colocar aqui de 7 a 9 horas, por exemplo. A família típica, que já é bacana, a gente traz a consciência em todas as categorias de atendimento, fazer uma triagem. Então, a família típica, no melhor dos mundos, o hotel já fez meio que uma triagem ali e sabe que aquela família é típica. Uma adaptação muito leve, assim, que a gente traz e reforça essa questão de mentalidade, por exemplo, seria o seguinte: a família típica não vai se sentir confortável, né? Pode ser que naquele tempo de café da manhã com muito barulho, muito movimento, muitas pessoas, até tem alguma reação ali sensorial que as pessoas ainda têm um grande preconceito, não tá ali enraizado, né, na nossa estrutura como sociedade, mas é normal, pode ser que aconteça. O que o hotel poderia fazer que não é uma coisa mirabolante, né? O café da manhã é das 7 às 9, por exemplo, entre as 9 e as 10, ou antes, né, das 6 às 7, se é uma família que acorda ali, tem um horário matinal mais cedo, o café da manhã vai ser específico, o salão vai estar liberado para aquela família. Então, assim, as famílias atípicas terão aquele horário que entra muito na questão da imagem que você usou de exemplo, que não é a gente deixar, né, igual. Então, a gente adaptar pequenas situações ali que para o estabelecimento, para o hotel, no caso, o buffet vai estar ali a todo tempo. Muitas vezes até joga-se fora muita comida. Então, pode ser estender um pouquinho e receber aquela família com segurança, com humanização, com acolhimento, com qualidade. Então, além da nossa certificação, da nossa formação, da nossa tratativa ali, que o nosso propósito principal treinar os colaboradores, né, transformar e preparar para receber essas famílias. Além disso tudo, a gente traz também todos esses pequenos detalhes que para a gente são tão mínimos e para aquela família vai fazer toda a diferença. Sim, com certeza. Eu me lembro até de uma situação num cabeleireiro que a Inclua SA certificou. E é um cabeleireiro infantil, logo cheio de estímulos. Então, para criança é um prato cheio, né? Uma delícia, é um lugar maravilhoso. Mas para uma criança, por exemplo, dentro do espectro autista que tem hipersensibilidade, pode ser um lugar aversivo. Então, apesar de já ter muitos recursos para distrair uma criança antes e depois do corte, para deixar aquela criança entretida, a gente recomendou
uma caixa de distrações. Uma caixa sensorial, para que ao invés de ficar na TV cheia de estímulos visuais, com barulho, ela teria coisas que a acalmassem. Então, muitas vezes a gente, quando cria um recurso muito pequeno, muito simples, a gente já extingue naturalmente e até previne, claro, né? Rupturas de comportamento. Afinal de contas, uma criança dentro do espectro autista, de níveis de suporte 2, 3, elas, por conta da hipersensibilidade, podem ter, inclusive, crises importantes ali de comportamento e com difícil manejo. Então, a gente não precisa esperar, e esse é um ponto, né? A certificação não ensina a manejar crise, não é isso. Quem vai manejar crise é o clínico, é o profissional clínico. Os profissionais dos estabelecimentos vão aprender a prevenir. Como que a gente pode tornar o nosso ambiente um ambiente que receba essas crianças de tal modo, tão bem e tão confortável, ao ponto delas não entrarem em nenhuma crise, porque é um ambiente que está preparado para isso, né? E quando você traz, Rafa, essa questão da mudança de mentalidade, tudo começa, claro, do dono do estabelecimento, para poder abrir esse espaço para os seus funcionários, né? Tem sido desafiador ou você tem percebido hoje mais desejo das empresas em promoverem a inclusão? Essa questão de mentalidade é uma coisa que tá na nossa sociedade, né? O preconceito, então, assim, hoje, o que eu percebo? A Inclusa vem informando muito. A gente teve até ali uma estratégia de elevar um pouquinho o nível de consciência das pessoas, porque a partir do momento que a gente tem acesso ao conhecimento, à informação, isso também quebra qualquer frente ali de preconceito, né? Então, o que eu percebo hoje? Hoje a gente já tem alguns clientes que a gente conseguiu certificar e faz o acompanhamento, assim como esse local de corte de cabelo. A gente tem restaurante, a gente tem frentes ali educativas, né? Professores. E o que eu percebo é que a partir desse posicionamento, outras pessoas veem com curiosidade. A gente tá mais na fase, assim, dos curiosos. Muita gente curiosa, querendo saber mais, o que significa isso, e tudo mais, a partir do posicionamento que a gente teve até na rede social de, primeiro, elevar a consciência, e segundo, mostrar que esses lugares que a gente conseguiu treinar e preparar, estão com um diferencial muito grande. As equipes estão preparadas, o atendimento foi transformado, a questão também de atrair novos clientes. Tem clientes que eles acabam atraindo que não necessariamente são famílias atípicas, mas são famílias também que falam assim, nossa, que legal, né? Eles se posicionam desse jeito, eles têm um treinamento, um preparo, eu tenho confiança de estar ali. Então, além disso, a gente ainda enfrenta uma grande barreira, né? Principalmente pelo que eu vejo em escolas, na frente da educação, porque é até o gancho do que eu comentei no começo. Tem uma questão dos profissionais pensarem assim, bom, se eu me posicionar e me preparar, eu vou atrair muitas crianças assim. Então, eu prefiro não me posicionar, eu quero deixar como tá. Só que elas esquecem que, assim, a gente tem um estudo que hoje eu acho que esse número tá para sair aí no final do ano, já deu uma alteração. Mas, por enquanto, a cada 36 crianças, uma, pelo menos, tem ali a condição neurodivergente do autismo. Essas crianças, a gente não vai colocar todo mundo num buraco negro. Essas crianças vão precisar estar nas escolas, elas vão estar no comércio, elas vão fazer viagens, elas vão estar no mercado de trabalho daqui para frente. Então, já existe esse cenário. Não é que alguém se posicionando ou preparando a equipe vai atrair como se fosse um vagalume. Não. Já existe isso é fato, entendeu? O colaborador se preparar e se qualificar é uma coisa que vai ser leve a tratativa para ele. Sim. Porque assim como você usou o exemplo da nossa caixa ali, que ajuda toda a questão sensorial, que já é uma questão de preparação da equipe, entender que essa caixa pode prevenir e fazer a leitura, ela já sabe fazer a leitura daquela criança, daquele momento, do que pode ali aflorar uma questão sensorial, uma atitude ali que para os outros clientes ainda é uma estranheza. Então, assim, a gente preparando, a gente tenta trazer, principalmente na educação, para os professores, que é a nossa base de tudo, né? É a escola. Com certeza. A gente tenta trazer que, assim,
não é por esse caminho, né? Sim. Porque essas crianças estão aqui, elas precisam de atendimento em Sim, todas as áreas. sim. O caminho, então, seria, se o profissional acha difícil, né, acha desafiador lidar com esse público, com essa criança, ela vai precisar estar ali. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Nos capacitar. É isso. Então, o pensamento tem que ser ao contrário. E essa quebra de pensamento, essas objeções, a gente vem construindo com muita informação, com muito carinho, com muito acolhimento. E ainda tem sido um pouquinho desafiador, sim, entrar nas empresas. Levar, né? Levar esse lugar de conscientização mesmo, né? Exatamente. A inclusão vai ser sempre um assunto que requer toda a nossa atenção, nosso cuidado, né? E que a gente não desista desse lugar, que a gente não desista dessa frente de atuação, justamente porque eles estão aqui conosco, precisando do acolhimento. Então, seja na escola, seja num estabelecimento, seja num hotel, seja para lazer ou para produtividade, né? Até pensando em escolas, não é só um professor em sala de aula que precisa do preparo. Existem todos os funcionários que estão ali percorrendo a instituição que precisa também saber lidar. Então, a certificação inclua para a empresa, a escola, né? Independente da sala de aula ali do professor. É uma iniciativa linda e que a gente consiga transformar a inclusão no Brasil a partir disso tudo, né, Rafa? Exatamente, sim, exatamente. Todo mundo, às vezes, me perguntam, né? Nossa, eu tenho um estabelecimento, sei lá, tenho um bar, eu tenho algum estabelecimento que não está ali muito focado em atender, por exemplo, crianças ou adolescentes, né? E aí as pessoas me perguntam, será que essa certificação é para mim? E eu trago muito essa questão de consciência que, na verdade, todo mundo deveria se preparar, né? Que é o básico. E todo mundo deveria estar na IncluSA. É isso. Porque as pessoas precisam dessa preparação. Como eu falei, essas crianças, esses adolescentes estarão amanhã no mercado de trabalho, né? Então, até puxando mais um pouco essa questão da educação das escolas, toda a equipe dos funcionários, além das professoras, ter transformar nessa tratativa, ter esse know-how ali de uma certificação, de um treinamento, de um preparo, também influencia naqueles alunos que não são neurodivergentes. Claro, né? claro. Porque muitas crianças hoje em dia não sabem lidar, muitas crianças excluem a outras crianças. Sim. E hoje elas são crianças, mas amanhã vão estar no mercado de trabalho. E esse público também vai estar ali inserido, também precisa de oportunidade. Com certeza. Vão trabalhar, vão ter seus cargos, vão estar no comércio, no consumo, enfim. Então, assim, uma esfera que a gente olha de um olhar amplo, que é uma preparação para agora, uma preparação para depois, e principalmente é uma preparação que começa dentro de casa, para a gente lidar com as pessoas, entender e não ter esse preconceito. Então, é um conjunto de benefícios. Com certeza, com certeza. Muito bom, muito bom. E vamos lembrar aqui de uma coisa importante: os neurotípicos crescem. Porque os transtornos do neurodesenvolvimento acompanham o desenvolvimento, né? Começa na infância e adolescência, mas também temos adultos dentro da neurodivergência. Então, sim, todos nós precisamos estar preparados para recebê-los, né? Perfeito. Que iniciativa, muito bom. Perfeito. Que IncluSA tenha muito sucesso e Muito que obrigada. leve inclusão para o mundo. Muito obrigada. Obrigada, Rafa, por compartilhar esse projeto, essas ações e que a gente expanda isso. Sim, com certeza. E a IncluSA, a gente está nesse treinamento e nessa preparação, né? A gente está remando ainda contra a maré um pouquinho ali com a consciência e com a transformação. E a gente traz o treinamento do público neurodivergente focado no autismo e no TDAH. E isso que você falou, que é uma coisa que acompanha para sempre, né? Hoje em dia é muito comum alguns colaboradores até me perguntar, olha como o óbvio precisa ser dito e o básico para a gente não é o básico para todo mundo. Muitos me perguntam assim, que hoje em dia é moda, né, a questão do TDAH, se a criança que fica muito tempo na tela vai adquirir TDAH. Eu já ouvi isso várias vezes. Então, realmente é uma coisa que todo mundo precisa da IncluSA. É isso. E todo mundo precisa da informação, todo mundo precisa elevar um pouquinho essa consciência, o nível de mentalidade. E principalmente para o mercado de trabalho, é importante a nossa posição com uma certificação,
com uma equipe profissional e com um lugar que realmente eles vão estar capacitados e conseguir se posicionar assim para as famílias. Falei errado aqui, sim. Tudo Desculpa. bem? Eles vão estar capacitados para receber essas famílias e esse público. Maravilhoso. Muito obrigada, Rafa. Obrigada por estar aqui, por compartilhar um pouquinho e estamos na torcida que inclua Invada o Mundo. Muito obrigada, obrigada pelo convite, gente. Até a próxima. Até a